Ernesto está conosco. Doutor Ernesto, obrigado pela participação. Bom dia, boa noite. Boa noite aqui conosco. Estava conversando com as pessoas que já estão aqui na nossa live sobre a importância da cirurgia robótica, né? Um trabalho que foi feito a várias mãos pela direção, pelo corpo clínico aqui do Hospital Dona Helena. Gostaria que o senhor falasse um pouco como é que foi o planejamento para implantar a cirurgia robótica aqui no Dona Helena desde o ano passado. Como é que foi o start para ver isso acontecer hoje, tendo essa realidade, por gentileza? Boa noite, obrigado do convite. Foi o serviço de cirurgia robótica, a instalação, é sempre um desafio para várias áreas do hospital, né? Não só a parte médica, mas a parte de gestão, engenharia, enfermagem, treinamento dentro da área médica, não só do cirurgião, mas do anestesista. Muita gente importante tem que trabalhar para dar certo. É um investimento muito grande, é um aparelho que ele estimula muito, dá uma ansiedade em trabalhar com ele, né? Porque você vai ganhando experiência, vai querendo fazer cada vez melhor, entendendo melhor o funcionamento do equipamento. Ele dá diversas vantagens para o cirurgião, né? Então a gente vê que é uma coisa muito estimulante. O programa do Dona Helena começou a proposta, pode ser que eu fale as datas erradas, né? Porque não memorizei todas, mas no final de 23 começaram as conversas e logo um mês depois já estava mais concretizado que seria adquirido pelo hospital. Uma vez assim definida então a parte da gestão administrativa, financeiro, tem toda a etapa de implantação. Então, o que ocorreu no Dona Helena? Desde uma construção de uma nova sala para poder... O robô é um equipamento extremamente pesado, então até a parte de fundações, estrutura da sala cirúrgica precisa ser adequada. Nós temos exemplos de diversos hospitais onde a estrutura da sala cirúrgica não permitia a colocação do equipamento e foi necessário que seja feita uma reforma para dar uma consolidação na estrutura. No Dona Helena não precisou, porque já tinha uma sala que suportava bem o peso muito elevado do robô. A partir disso, nós temos um treinamento, aquisição de... Porque quando você compra um robô, tem outras coisas que tem que vir junto. Então, a mesa cirúrgica própria do robô, existem telas auxiliares, porque a sala do robótica, se vocês puderem procurar ou até um dia ver do Dona Helena, nós temos diversos monitores, né, diversas TVs e os monitores próprios de cirurgia laparoscópica, e ali é uma cirurgia laparoscópica assistida por robô. Nós temos monitor da robótica que é de altíssima qualidade, 2 monitores de excelente qualidade também, e tem as TVs mais normais que ficam na parede mais com um acompanhamento não tão fino, né? Então essa é a parte de tecnologia. Além disso, tem todo o treinamento de enfermagem, seja desde da sala de esterilização, cuidados com o material, treinamento de enfermagem que vai tratar do robô. A anestesista fez um treinamento especial. Os médicos, é claro, precisam ser certificados para trabalhar com o aparelho e realizar cirurgias. No hospital, além disso, nós tivemos todo um desenvolvimento de outras áreas, né? Então, nós tivemos a enfermaria dedicada à robótica, a enfermagem do andar, concierge, a gente tem um departamento de robótica com 2 funcionárias dedicadas à robótica, que cuidam desde lá da solicitação do procedimento, a validação da senha, autorização pelo plano de saúde, avaliar quais equipamentos o médico trata. Nós temos as funcionárias que recebem as solicitações de médicos externos e que eles, tendo todos os documentos, os gabaritos necessários, eles são incluídos no corpo clínico. A gente vê com um número de pessoas muito grande envolvido na implantação do sistema robótico. Doutor Ernesto, gostaria que falasse um pouco sobre as características desse robô, né? Porque o senhor fala robô, muitas pessoas podem imaginar várias figuras que seria esse robô. Se o senhor pudesse detalhar, meio exemplificar como é que é o formato do robô, como é que é a operação dele, que características ele tem, até citar a tecnologia envolvida em cima dessa
esse equipamento e que oferece para o médico e também para o paciente os resultados que hoje fazem um diferencial aqui no atendimento de cirurgias. A cirurgia robótica, né? O uso de equipamentos robóticos na medicina já é muito amplo. Ficou um pouquinho focado agora, quando a gente fala em robótica, na cirurgia laparoscópica, na cirurgia minimamente invasiva do sistema robótico. O mais famoso é a plataforma mais famosa, mais empregada no mundo ainda é o sistema Da Vinci, que já foi lançado no passado, a 5ª geração. Mas a cirurgia robótica ela vai além disso. Nós temos cirurgia robótica ortopédica, cirurgia robótica para endoscopia. Sistemas robóticos estão sendo aplicados demais na medicina. Especificamente o que nós temos e o que se desenvolve em grande parte do mundo, que fala quando a gente diz cirurgia robótica. O robô Da Vinci, ele é formado por 3 partes. Nós chamamos de carrinhos, né? Então é o carrinho do paciente, que é aquele que o pessoal mais vê, que é o carrinho que tem os braços, no caso do Da Vinci, 4 braços, e que vai junto ao paciente, está bem próximo, ele recebe umas capas estéreis, que são específicas para o robô. Existe o outro carrinho, né, que é o console do cirurgião. O console ele tem um sistema de vídeo, onde o cirurgião acopla a cabeça, extremamente confortável. Lembrar que o cirurgião opera com uma ergonomia e conforto muito grande, e isso melhora o desfecho final, né? O cirurgião opera mais confortável, tem menos tremor, controla melhor, e a imagem do robô, como ela com 2 câmeras em paralelo, promovendo uma visão 3D, é muito superior às imagens das óticas que nós costumamos usar no dia a dia. Então, esse é o console. O console tem os joysticks, onde o cirurgião fica com a mão, um local onde coloca a cabeça, que é o monitor, e o cirurgião trabalha com 7 pedais. Né? Então, tem 4 pedais relacionados à cauterização, a energia elétrica para controle de sangramento, né? Hemostasia. Então, tem um vaso sangrando, você vai cauterizando. Então, são 4 pedais, porque nós trabalhamos com formas diferentes de energia. Um dos pedais controla a câmera, quem controla 100% da câmera é o cirurgião. Tem um pedal que é para controlar a mudança dos braços, e como nós trabalhamos com 4 braços, nós controlamos 2 a cada momento. Então, são 2 para a pinça. Se você quiser controlar a 3ª pinça, você precisa trocar o braço. Então, é um botão a mais. Então, tem todos esses equipamentos no chamado console do cirurgião. E, por fim, tem o carrinho que nós chamamos de carrinho de vídeo. O carrinho de vídeo parece uma torre de laparoscopia, assim, clássica, né? Onde existe o monitor especial do robô, todo o sistema de vídeo, o sistema de energia, um sistema extremamente desenvolvido pela essa empresa do robô Da Vinci, que é Intuitive, fica na Califórnia. E a nova geração do robô vai ter um carrinho de vídeo mais elaborado, porque vai ter, além de todos esses controles, para lembrar que na cirurgia abdominal, nós colocamos gás dentro do abdômen, né? Então, nós fazemos uma insuflação, e existem aparelhos de insuflação. Até a 4ª geração ainda não tínhamos o equipamento de insuflação na torre de vídeo do Da Vinci. A 5ª geração, que ainda não está no mercado, já virá com mais esse recurso. Doutor, o médico ele fica mais afastado do paciente durante essa operação. Como é que é o ambiente cirúrgico com a presença do robô durante esse procedimento? O paciente fica anestesiado, o anestesista descrevendo toda a equipe. O paciente anestesiado, o anestesista faz o trabalho rotineiro dele. Em contato com o paciente, nós temos o cirurgião auxiliar, esse fica escovado, paramentado de luva estéreo, ele que faz o trabalho de uma dos portais que nós chamamos. Então, aspiração, troca de pinças, colocação de agulhas, isso é tudo cirurgião auxiliar. E sempre com a enfermeira de mesa, né, instrumentadora. O cirurgião que executa os tempos cirúrgicos
digamos assim, mais importantes, que manipula as pinças, ele fica sentado, não usa avental cirúrgico, não usa luva, fica sentado manipulando os braços do robô e todos os pedais. Isso é interessante porque essa cirurgia ocorre por um cabeamento, né? Existe um cabeamento do braço do console para o braço do paciente ou os braços do robô. E não é perceptível ao olho humano o tempo que decorre entre a movimentação da pinça pelo cirurgião e a ação dentro do paciente. Isso foi se desenvolvendo a tal ponto que hoje nós temos já novas plataformas robóticas e permite o que nós chamamos de telemedicina, telecirurgia. Então, a telecirurgia é possível que o cirurgião esteja numa cidade, o paciente esteja a milhares de quilômetros de distância e, por conta do 5G, 6G, desses cabeamentos, hoje a gente consegue fazer esse movimento tão rápido que permitiu que o cirurgião faça a cirurgia à distância. A ideia inicial era essa, né? Quando começaram a desenvolver a ideia da cirurgia robótica, o governo americano, nas guerras, infelizmente, mas as guerras sempre têm saltos em tecnologia e medicina também acaba tendo isso. Então, o que a gente tem? A ideia inicial do robô era que o médico cirurgião ia trabalhar afastado da zona de guerra e um paciente que tivesse lesado, uma cirurgia de urgência abdominal, ele estaria lá na área de guerra, num hospital, mas o cirurgião ia operar à distância. Então, aí começou essa conversa. Quer dizer, a cirurgia robótica é muito antiga, né? Os modelos de cirurgia são, assim, a história da cirurgia robótica é muito interessante. Você pega para ler e estudar. Mas a ideia desse novo sistema vem mais ou menos dessa época. Interessante. Tem umas pessoas que entraram aqui na nossa live, deixa eu dar um oi para eles. Eu agradeço a participação de todos. Tem a Tati Kleman, que diz muitos setores envolvidos para entregar um cuidado e qualidade. A Tati que trabalha junto aí no setor da cirurgia robótica. A Margot Oliver tem uma curiosidade nesse tipo de cirurgia. Então, é uma cirurgia que desperta muito interesse, muita curiosidade. Deixa eu ver aqui alguma explicação. Esse tipo de cirurgia, Vanessa Poerner diz, esse tipo de cirurgia dá muito mais segurança para o paciente, doutor? Sim, sem dúvida. A Tati e a Kelly são partes importantes do nosso programa, né? Elas que acolhem, fazem toda a parte administrativa, acolhem o paciente e o cirurgião. E elas sabem bem de toda essa parte de multidisciplinar do procedimento, né? O procedimento não se executa só na sala, ele vem muito antes, com todo o preparo. A cirurgia robótica tem algumas vantagens, né? Então, primeiro, o sistema de vídeo é extremamente superior. Então, a cirurgia robótica permite a identificação, a visualização muito superior. A gente brinca até que a gente vê coisas que a gente nunca viu, né? Estruturas assim que ontem nós estávamos operando uma próstata que a gente faz um descolamento por baixo da próstata, que cirurgia aberta, mesmo laparoscópica, não se consegue fazer. Só com a cirurgia robótica que a gente consegue entrar atrás da próstata, entre a próstata e o reto, e permitindo essa dissecção. Então, essa condição de identificação visual melhorou muito. O movimento das pinças dentro do abdômen, ele é superior porque a cirurgia robótica, as pinças, fazem um movimento que a gente chama como se fosse 6 graus de flexão. Então, é como se fosse uma mão humana. Na cirurgia laparoscópica, isso não é possível. Além disso, o robô tem o que a gente chama de filtro de tremor. Então, a pinça não mexe sozinha. O robô protege que o cirurgião estiver cansado, com a mão já um pouco mais, passou o dia operando, o robô filtra o tremor. Uma coisa que o robô perde em relação à laparoscopia é a sensação de tato. E nas novas gerações, a quinta já vai começar a dar um feedback, que a gente chama, né, uma resposta de tato junto ao cirurgião. Então, você que encosta no tecido, você vai começar a sentir a resistência que esse tecido oferece ao toque da pinça. Então, por conta de tudo isso,
principalmente nas cirurgias onde há necessidade de reconstrução, a cirurgia robótica ganha muito. Então, um exemplo clássico em urologia. Você tem um tumor de rim, onde você vai ter que tirar o rim inteiro, a cirurgia robótica é excelente, mas não há reconstrução. Então, pode ser feita, deve ser feita, mas o ganho em relação à cirurgia laparoscópica não é tão grande como uma cirurgia de retirada parcial do rim. Quando nós tiramos uma parte do rim, aquela parte do rim que sobra, que hoje em dia cada vez mais a gente faz essa cirurgia, ela precisa ser reconstruída. Então, é necessário sutura, reconstrução, e a robótica facilita demais, por conta disso a cirurgia é mais segura, os pontos são melhores, o controle de sangramento é melhor. Então, sem dúvida, a robótica permite que o cirurgião tenha, assim, tente operar casos mais complexos, mais difíceis, porque o resultado é mais seguro. Bacana essa explicação, doutor. Até aproveitando mais uma pergunta da Vanessa, que está nos acompanhando, ela fala quais as especialidades que a cirurgia robótica tem. Aqui no caso da dona Helena, tu falasse muito da cirurgia da tua área da próstata, mas teve outras cirurgias até inéditas aqui, né, cardíaca. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que já foi feito aqui com a cirurgia robótica, quais a expectativa aí para outros procedimentos. Dentro das cirurgias abdominais, a robótica, praticamente toda cirurgia pode ser feita. O que a gente vê toda vez que se implanta um serviço é que quem mais inicia o serviço e dá volume é a urologia. Porque a cirurgia de próstata, para câncer de próstata, foi onde a cirurgia robótica deslanchou. E hoje, serviços grandes, serviços norte-americanos, por exemplo, quase não existe outro modelo de cirurgia. Então, a urologia usa muito para cirurgia de próstata, cirurgia de rim e, ocasionalmente, quando necessário, cirurgia de bexiga também. Outras especialidades vêm ganhando muito. Então, a gente vê que todo lugar que é apertado para operar, a cirurgia robótica ajuda muito. Então, na pelve masculina ou feminina, usa muito. Então, a ginecologia tem usado bastante. Aqueles casos difíceis de tumores ginecológicos, endometriose grave, ajuda muito. A coloproctologia para os cânceres de reto, intestino mais baixo, né, dentro da pelve, ajuda bastante. A cirurgia geral tem usado muito em hérnia. Câncer do aparelho digestivo, infelizmente cânceres agressivos, como é o câncer de pâncreas, a cirurgia é menos mórbida, a recuperação é melhor. Fora da cavidade abdominal, nós temos muitas cirurgias de tórax, os cânceres de pulmão. A cirurgia cardíaca, ela pode ser feita por cirurgia robótica, só que o volume não é tão grande. Até porque a cirurgia cardíaca, pela morbidade, agressividade do procedimento, muitos tratamentos vêm sendo feitos por outras técnicas. Então, antigamente se fazia ponte de safena para todo mundo, hoje, em grande parte dos pacientes se coloca stent. As válvulas, trocas de válvulas do coração já estão tentando fazer por essa via, mas pode ser feita também a cirurgia cardíaca. No Hospital Dona Helena, além da cirurgia cardíaca que nós tivemos, que foi a primeira do estado, também tivemos cirurgia de cabeça e pescoço. A cirurgia da cavidade oral, mais para dentro mesmo, na garganta, e a cirurgia de tireoide, podem ser feitas por robótica. Nos Estados Unidos, isso foi um dado interessante. Eu conversando com cirurgiões de cabeça e pescoço, eles têm discutido que a cirurgia robótica até mudou, muitas vezes, o fluxo de tratamento dos pacientes. Pacientes que iam para químio, radioterapia, e depois, dependendo do tratamento, iam na cirurgia. Hoje, a cirurgia robótica permite, em espaços pequenos da cavidade oral, ressecção de tumores com segurança, porque locais que antes era obrigado um acesso grande, assim, que são um pouquinho mutilantes, então são cirurgias que cortam grande parte da face, tem que tirar o osso, depois repor. A cirurgia robótica permite um acesso dentro dessas pequenas cavidades. Então, para alguns tumores de cabeça e pescoço, fora do Brasil, isso logo chega no Brasil também, né? O fluxo cirúrgico até mudou. Interessantes esses detalhes, doutor. Até aproveitando, até do ponto de vista do paciente. Muitos pacientes, quando se fala em cirurgia robótica, eles comentam algum temor, ainda há uma certa dúvida.
como é que vocês trabalham para o paciente que está recebendo a primeira vez a informação? Olha, o caso do senhor seria mais efetivo pela cirurgia robótica. Que argumentos, o que é trabalhar para o paciente na apresentação da cirurgia robótica, até para eles terem um conhecimento melhor, uma segurança melhor de como vai ser o processo e também os ganhos disso aí. Se eu nos falasse um pouco do tempo, o tempo da cirurgia e também o tempo da recuperação. Na urologia, como a prostatectomia foi a cirurgia, o carro-chefe da robótica, já está tão bem estabelecido que os pacientes não têm muita dúvida, eles já procuram porque tem esse desejo, pelo motivo que a recuperação funcional em relação à preservação da continência, ou seja, não ficar pingando urina, né? E a preservação da ereção também é melhor. Nas outras especialidades, eu vejo que os médicos ainda estão conversando mais com os pacientes. Claro que a gente sempre tem que explicar os benefícios da cirurgia robótica, porque ainda há um custo embutido nesse tratamento. Uns detalhes interessantes são, por exemplo, os pacientes perguntam, na cirurgia robótica, quem que opera? É o cirurgião ou é o robô? E o que a gente pode dizer é que essa plataforma que nós estamos conversando, o robô não faz nada sozinho. O robô, interessantemente, ele até alerta, ele diz assim, se fizer um movimento errado, você for mover uma pinça fora do ângulo de visão, o sistema da Vinci ele avisa. Mas quem faz tudo é o cirurgião. Isso é interessante porque existem sistemas robóticos, os ortopedistas podem me corrigir e falar, vai ser diferente, mas eu conversando com o ortopedista de joelho, ele estava me explicando que o sistema robótico de prótese de joelho, a cirurgia é toda programada antes. Isso é um detalhe que a gente vai começar a usar também agora no Dona para a robótica nossa. Então, o cirurgião coloca no software para prótese de joelho a ressonância, o plano cirúrgico. Então, na hora lá, quem corta, estou falando de um modo meio feio, mas quem corta o osso, faz todas as medidas, é o aparelho, é o robô. Inclusive, se o cirurgião, na hora, quiser mudar alguma coisa, o robô não aceita. Na cirurgia robótica que nós fazemos, o sistema da Vinci, entre outros que estão agora no mercado, nós temos que... O robô não faz nada sozinho. Então, o que nós estamos programando agora existem já maneiras de você acoplar, por exemplo, sistemas de imagem no robô. Uma bem clássica é o ultrassom intraoperatório. Então, nós colocamos o probe de ultrassom, ele entra como se fosse uma das pinças e você consegue acoplar a imagem de ultrassom na imagem visual, né? Do vídeo do robô. E agora nós estamos trabalhando com o Guilherme, que é dedicado à parte de imagem, ortopedista, ele faz muito para cirurgias de reconstrução óssea, colocar, por exemplo, algumas imagens de tumor de rim e você consegue ir navegando com a robótica, olhando a posição do rim e mexendo a posição das imagens que foram trabalhadas em softwares especiais para você definir onde está o tumor, onde é a artéria, qual a distância do tumor dos grandes vasos, tudo isso. Então, novas coisas estão surgindo. Aproveitando ainda essas explicações, até do ponto de vista do paciente, a recuperação, ela é mais... Como é que o senhor avalia a recuperação da cirurgia robótica? Que análise o senhor vê em termos de agilidade, menos dor? Como é que análise o senhor faz com esse procedimento? Vou dar o exemplo do doente que foi operado sábado. Ele teve um que operamos sábado, estou trocando os dias. Ele, no pós-operatório, ele tinha feito algumas dessas ressecções de tumor de bexiga pela uretra, que é uma cirurgia que não tem corte. E ele, na recuperação anestésica, perguntou se tinha sido operado mesmo ou não. Recebeu alta no domingo. Claro que foi uma cirurgia boa, rápida, era uma cirurgia muito favorável. Era um tumor extenso no rim, mas muito favorável. No domingo, foi uma cirurgia interessante, que era um paciente que já tinha operado um câncer de rim, também por laparoscopia, mas para tirar o rim é necessário uma incisão, né? O rim é um órgão muito grande. E ele fez essa cirurgia por laparoscopia há 6, 7 anos, alguma coisa assim.
e nós operamos no sábado à tarde esse paciente. Ontem eu fui conversar com ele e ele falou, olha, é incomparável a uma cirurgia da outra. Mas isso não dá para dizer que é só o robô. O que aconteceu é que evoluiu o cuidado. Então, os anestesistas, para a cirurgia robótica, eles são mais intensos em relação ao cuidado da dor. Os protocolos de cuidado pós-operatórios, por conta da cirurgia robótica, nitidamente melhoraram. Então, a gente vê que é o deambular precoce, bota na perna para não dar trombose, a dieta mais precoce assim que possível, né? Então, a enfermagem, a fisioterapia tira assim que possível esse paciente da cama. Então, a recuperação é mais rápida. Claro que não é uma cirurgia, como o pessoal diz, isenta de riscos, né? Qualquer ato cirúrgico, você pode operar uma fimose, não existe isenção de riscos, né? Esse modo de explicar, dizendo que tudo dá certo, não é a realidade. Mas a robótica minimiza ao extremo esses riscos. Deixa eu fazer um destaque para a doutora Isabela Ala. A doutora Isabela, que é a primeira mulher de Joinville a operar a cirurgia robótica. A doutora Isabela fez o seu procedimento de endometriose e uma paciente foi lá de Itapoá. Nós conversamos com essa paciente e a paciente falou, poxa, depois que eu fiz a cirurgia, eu não senti nada que parecia que eu estava oco por dentro de tão perfeito que foi a minha recuperação. Eu estava bem, até me surpreendeu muito pela agilidade e também pela excelência na recuperação. Vou aproveitar só mais uma pergunta da Margot. Ela fala, na laparoscopia são 4 pequenos cortes. E na robótica, quantos são, doutor? Depende do procedimento, né? Porque, vou dar um exemplo. Na nefrectomia direita, a gente coloca um cortezinho a mais, uma pinça a mais do que a esquerda. Porque o fígado fica sobre o rim, né? Então, a gente coloca uma pinça para erguer. Mas a média é isso daí. 5, às vezes 6. O robô tem 4 braços, né? Então, já tem 4 braços que o cirurgião que está no console vai coordenar. Então, já tem 4 furinhos para inserção de pinças. Os furinhos do robô são um pouquinho menores, são de 8 milímetros, né? Mas sempre tem que ter 1 ou 2 para auxiliar. Na próstata, a gente usa 2, porque o auxiliar coloca 2 pinças e fica ajudando. A próstata é uma cirurgia muito dinâmica, né? Na nefrectomia, estou falando muito da urologia, porque é onde eu atuo, né? Então, fica só um para o auxiliar colocar pinças, fios, para o cirurgião trabalhar. Eu creio que nas outras cirurgias, por exemplo, acabamos de falar da Isabela, que é muito interessante, que ela está aí pioneira e a gente apoia muito, realmente ainda mais, porque a endometriose é uma área muito forte, né, para a cirurgia robótica. Eu creio que a cirurgia pélvica ginecológica seja mais ou menos parecida. Não estou certo, mas eu creio que é parecido. Cirurgias de tórax, por exemplo, existe uma cirurgia que se faz, a retirada do timo. Eu sei que eles nem usam os 4 braços do robô. Eles usam a câmera e mais 2. Então, cirurgia mais simples, né? Então, você consegue... A Isabela já avisou que são 5 funções também. Então, as cirurgias são um pouquinho mais simples. Não as todas de pulmão, mas essa particularmente. Então, o cirurgião consegue trabalhar com o sistema robótico sem necessidade de tanta pinça. Bacana. Um abraço para a doutora Isabel, que está acompanhando a nossa live, e parabéns para ela, sendo a primeira mulher a trabalhar com a cirurgia robótica aqui. E esses dias ela deu uma entrevista até para a NDTV falando sobre a endometriose e explicando bem os detalhes sobre essa doença que é preocupante aqui na região. E a Vanessa, ela volta a falar uma pergunta interessante. Ela diz se existe alguma contraindicação para a cirurgia robótica. Ou seja, existe algum tipo de paciente que não poderia operar? Que explicação que o senhor pode dar para essa pergunta, doutor? Como eu expliquei lá no começo, para fazer as cirurgias, tanto laparoscópica como robótica, né, laparoscópica assistida por robô, há necessidade de insuflação de gás dentro do abdômen. Então, o abdômen fica cheio de gás. Nós temos acesso aos órgãos, podemos, assim, identificar, né, muito bem. Então, se o paciente tem uma contraindicação para que se coloque esse volume de ar dentro do abdômen, nós não
podemos exercer essa cirurgia. Isso não é comum, até raro. A gente tem que ter um problema pulmonar muito grave, onde essa insuflação de gás carbônico vai prejudicar a ventilação e pode prejudicar a troca gasosa. Então, não é possível fazer. Na urologia, a gente tem uma situação, o paciente que faz cirurgia de próstata, né, perguntou de contraindicação, não pela cirurgia robótica, mas pela posição que o paciente fica na prostatectomia robótica. Então, o paciente está deitado assim, nós baixamos a cabeça do paciente, angula para baixo, né? Ele fica alguns graus com a cabeça para baixo. Então, existe tudo que aumenta e é prejudicial, perigoso para o paciente, que aumente a pressão intracraniana, não pode ser feito por cirurgia robótica. Então, por exemplo, glaucoma não controlado não deve ser feito. Se o paciente tem algum risco de hipertensão craniana, não pode. Se ele tem uma insuficiência cardíaca muito grave, onde ele não tolera o pneumo, né, essa insuflação de gás, e a posição, também não dá para fazer. Mas vocês vejam que são condições muito incomuns, né? Nós tivemos recente aí um paciente com cardiopatia importante. O que a gente faz é não dar tanta angulação cabeça para baixo. Com glaucoma ainda não tivemos nenhum que foi contraindicado pelo oftalmologista. Já tivemos um paciente que eu particularmente fiquei muito receoso, porque ele tinha 3 meses de cirurgia de glaucoma e a gente só aceitou operar quando eu conversei com o médico, ele deixou tudo escrito, todas as orientações, aí nós fizemos. Importante essas informações, porque mostra também a preparação médica, né, dentro de um contexto do paciente, né, sempre se olhar clínico, além do procedimento, mas também todo esse zelo com o paciente, né, para evitar um problema maior. E até falando da questão clínica, como é que é a preparação técnica do médico aí? Como é que, aqui em Joinville, quantos médicos já estão mais ou menos capacitados para operar com o robô? Como é que é a preparação técnica do médico para esse equipamento? E também a importância enfermeiros de todo o corpo de enfermagem, técnicos de enfermagem estarem capacitados para atender essa cirurgia que está presente cada vez mais aqui no nosso cotidiano. Nós temos, existe a certificação da cirurgia robótica, ela é muito bem estruturada, são diversos passos, né? Então, a gente começa por um curso online da plataforma do robô, a empresa chama Intuitive, da Califórnia. Então, tem cursos online obrigatórios. Você tem que passar todas essas etapas. Esses cursos são o que a gente tem hoje aí do EAD, né, do ensino à distância. Passado essa fase, o cirurgião tem que treinar são simuladores. Então, são peças muito desenvolvidas que simulam a cirurgia. Então, como se fosse o console do aparelho. Então, o cirurgião vai lá, coloca um óculos ou tem a própria posição para encaixar a cabeça, tem as pinças, os joysticks que nós chamamos, todos os pedais. Então, ele tem que fazer horas de treinamento em simulador. Após fazer essas horas de treinamento em simulador, a próxima etapa é um treinamento no sistema robótico. Então, ele passa por esse que nós chamamos de in-service, já no robô propriamente dito, mas sem paciente, mexendo os braços, aprendendo a colocar as pinças. Alguns lugares já existe treinamento em animal, a maioria em modelo de porco, né, porcino. Então, eu quando fiz em São Paulo, foi no modelo porcino. Mas já tem lugares que não exigem. E lugares que não tem, porque isso aí aumenta muito o custo do treinamento. Por fim, o cirurgião ele é obrigado a fazer diversas cirurgias com o acompanhamento de um médico que nós chamamos de proctor, especialista na cirurgia. E aí, depois de todas essas etapas, ele recebe a liberdade de fazer sozinho. É claro que isso aí varia do cirurgião, varia do que ele quer de desempenho. Então, não dá só para a gente dizer... Existem alguns números, né, que a empresa sugere, mas existem lugares que o proctor, que é esse médico que auxilia na cirurgia, ele que dá a liberação. Ou seja, o caminho é longo. E mesmo assim,
a gente vê que em cirurgias de maior complexidade, muitas vezes nós mesmos chamamos especialistas de outra cidade. Nós tivemos recente uma cirurgia extremamente complexa de rim, paciente muito grave, e que a gente pede ajuda de alguém que tenha a experiência para fazer a cirurgia mais rápida, tudo isso daí. Aqui em Joinville, quanto à formação, claro que como a urologia é a que mais utiliza, o número maior de cirurgiões habilitados, certificados, é da urologia. Nós temos outros vindo agora e procurando, principalmente cirurgia geral, e quem trabalha a pelve, né? Então, os ginecologistas, proctologistas, estão vindo muito para ganhar esse campo, porque é onde a cirurgia robótica mais se aplica. Perfeito. Até teve a capacitação recentemente aqui, né, 15 dias, com técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, importante essa preparação de todo o corpo clínico de enfermeiros. Excelente lembrança, porque eu falei muito da parte da certificação médica, mas existe uma certificação e treinamento da enfermagem. Porque o manuseio dessas pinças, do robô, da ótica, tem que ser muito delicado. Então, há necessidade de um treinamento. Então, por exemplo, no hospital, existe a enfermagem dedicada ao robô. No hospital a gente tem a Sari, a Débora, né? São a Michelle, que fica cuidando dos materiais de cima. E nós temos a enfermagem de sala, que entra em campo cirúrgico. Por isso que teve treinamento da Fernanda, Pedro, né? da Fran, todo mundo isso aí. Recentemente, nós tivemos um curso de certificação há 2 semanas, né? Isso, recente agora, para a enfermagem. Então, o que aconteceu? Nós tivemos treinamentos para os nossos novos futuros, no futuro próximo, de novos técnicos e enfermeiros do hospital e enfermeiros de outros hospitais. E o que acontece é que o sistema robótico vem crescendo em vários lugares, né? Então, outros hospitais estão adquirindo, então há uma demanda de capacitação médica e da enfermagem também. Perfeito. Nós vamos fazer mais algumas perguntas para se encaminhar para o encerramento aqui da nossa live, agradecendo as pessoas que estão participando, fazendo perguntas, e pode até dar dicas de novos temas que a gente pode abordar em outras lives aqui no canal da Dona Adriana no Instagram. Uma pergunta também interessante que veio aqui: no caso de pacientes bebê ou crianças, seria seguro a cirurgia robótica? Como é que é esse procedimento para esse perfil de pacientes, doutor? Sim, já tem descrição de criança bem pequena com cirurgia robótica. Existe, vou voltar para a urologia, mas na urologia pediátrica existem cirurgiões, urologistas pediátricos dedicados à cirurgia robótica. Então, para reconstruções, estreitamentos de canal, existe uma condição que é o testículo que não desce na bolsa do menino, né? Todas as cirurgias estão muito já bem adaptadas para a cirurgia robótica. Então, já existe, eu estou falando da urologia pediátrica, mas existe sim. Os novos sistemas robóticos ficaram muito mais adaptados para a cirurgia em população pediátrica. O que acontece é que a criança, o espaço para você colocar as pinças de trocáter é menor, né? Os trocáteres de cirurgia robótica são de 8 milímetros, não é um trocáter grande, né? Mas com uma criança muito pequena, ainda acaba sendo um orifício grande, né? Mas, de qualquer modo, isso já está bem estabelecido e vamos ver se logo a gente não tem algum cirurgião daqui da cidade que vai começar a fazer também, né? Cirurgião pediátrico. Qual é a tendência que o senhor vê para essa questão da ampliação desses equipamentos no uso da cirurgia, né? Já que o senhor falou muito de cada vez mais está vindo novos robôs chegando, então a tendência é que haja dispositivos, tecnologia cada vez mais aprimorados para atender necessidades extremas, até mais delicadas, como o senhor falou antes, de casos também na cabeça, até uma cirurgia um pouco neurológica. Como é que o senhor vê o encaminhamento da tendência da cirurgia robótica como talvez o domínio total
em alguns procedimentos? Que análise que o senhor faz? A empresa líder no mundial, ela desenvolve muito tecnologia. Então, ela está sempre à frente, mas o que acontece, a gente vê, principalmente o mercado chinês, não tem como segurar. Então, nós já temos novas plataformas chinesas que chegaram ao Brasil. E sempre há um certo sistema de comparação com a empresa que é a pioneira, para ver se o sistema é tão bom quanto. O que nós temos muita ansiedade, né, desejo, é que esses novos sistemas permitam que o custo fique mais acessível. Eu creio que isso vai chegar e a competição sempre é benéfica, né? O que nós vimos que a empresa pioneira, que é a Intuitive, ela não parou nunca no tempo, apesar de ser quase que hegemônica desde a criação de maneira clínica e comercial do sistema robótico. Então, nós tivemos uma plataforma lançada na Coreia há alguns bons anos já no mercado, mas que não espalhou pelo mundo. E agora nós temos pelo menos duas plataformas chinesas que chegaram e que vão ocupar lugar no mercado. E isso eu creio que vai ser muito, muito saudável para o desenvolvimento e redução de custos. Claro que não vai ficar barato, porque é uma tecnologia cara. Quanto ao posicionamento da robótica, como qualquer técnica, ela já achou bem o seu lugar. Nós já sabemos quais cirurgias são extremamente favoráveis para a robótica, quais são favoráveis e quais são as cirurgias que, eu digo assim, podem ser feitas por robótica. A gente vê equipe cirúrgica no dia a dia, no centro cirúrgico, fazer uma cirurgia de vesícula em 25, 30 minutos, por laparoscopia. Então, talvez esse procedimento, apesar de se você entrar no site das empresas de robótica, está descrito lá, colestectomia, retirada da vesícula por robótica, talvez não tenha grande benefício, porque só o tempo de você preparar ali, colocar o robô, tem cirurgião que já está quase terminando a cirurgia da vesícula. Então, talvez não seja tão aplicado. Mas não há dúvida no que a gente tem falado aqui, cirurgia de próstata, não há dúvida que a cirurgia robótica, o espaço dela nunca vai ser tirado. Nunca é uma frase ruim de dizer em medicina, porque depois pode vir uma coisa melhor ainda, mas já está consagrado a aplicação. Vou ressaltar uma pergunta aqui. A cirurgia robótica seria mais rápida em comparação à cirurgia convencional no centro cirúrgico? Basicamente, o senhor falou um pouco da agilidade que tem no procedimento de recuperação, mas na operação em si, ela é mais ágil que a avaliação que o senhor faz? Quando a gente diz convencional, você precisa ver exatamente qual é o convencional, né? Se for uma convencional aberta, só o tempo que a gente tem de abertura e fechamento já é uns 40 minutos, né? Então, você já tem um tempo que na robótica não tem. O que a gente tem bem estabelecido, por exemplo, se você precisa fazer uma anastomose, né, juntar uma coisa a outra, uma coisa que leva muito sutura, muito ponto, a robótica vai mais rápido. Se você precisa uma dissecção mais fina, onde você consegue cauterização, isolamento das estruturas de uma maneira mais fina, sem dúvida é melhor. A robótica vai mais rápido. Agora, essa que eu acabei de falar, né? Você vai fazer uma colestectomia. A cirurgia é tão simples, uma cirurgia de menor porte, que os cirurgiões já fazem um tempo cirúrgico bem reduzido. Então, talvez para esse tipo de cirurgia não tenha muito ganho. A robótica vai se estabelecer como as melhores. Uma coisa que muitos cirurgiões ainda perguntam, o pessoal da bariátrica, né, da cirurgia para perda de peso. Quem começa a fazer, grupos que se estabelecem na bariátrica, adoram e fazem muito. Existem grupos que ainda estão naquela fase, será que vale a pena? E tem grupos que dizem que não vão querer migrar. Eu conheço um hospital do Espírito Santo onde o grande volume da robótica lá, interessantemente, não é da urologia, apesar de trabalharem muito, mas é do cirurgião do aparelho digestivo que faz as cirurgias robóticas bariátricas. Interessante o mercado, muitas funcionalidades, né, muitas opções que a cirurgia robótica oferece, abre esse leque. Desde julho do ano passado,
o Hospital Dona Helena conta com esse programa de cirurgia robótica. As pessoas que estão interessadas em conhecer mais podem procurar informações no site do Hospital Dona Helena, podem ligar, pegar informações detalhadas de como é o procedimento. A equipe clínica já conhece já esse serviço, já está levando essa opção de cirurgia de ganho ao paciente no mercado. Doutor Ernesto, eu quero te agradecer pela gentileza de participar dessa live. Foi muito importante nesse sentido, porque coloca o Hospital Dona Helena num patamar elevado em qualidade de atendimento, nessa excelência de trabalho que realiza, e agora vai chegar à 100ª cirurgia robótica. Eu estou analisar rapidinho a importância de chegar a esse número, esse marco, né, que mostra bem uma evolução no interesse do mercado com esse procedimento, né, doutor? Acho que consolida o programa, né? Demonstra que o caminho é certo, ainda é longo. A gente sabe que tem muitas etapas aí, muitos cirurgiões para serem certificados. Existem barreiras financeiras, tecnológicas, mas que nós estamos vencendo. E tem uma coisa muito interessante que se diz que robótica, que a cirurgia robótica impulsiona o desenvolvimento do hospital. Porque essa tecnologia, ela vem com um ganho agregado muito grande. A gente diz que eu ganho em halo, ou seja, aquilo que vem ao redor da cirurgia, né? A gente vê que é uma área que se desenvolve demais, logo de cara, é a oncologia. Os casos vão ficando mais desafiadores, pacientes com cânceres mais agressivos, onde a gente consegue resultados cirúrgicos melhores, e a oncologia clínica trabalha muito junto com a cirurgia, né, de todas as áreas desenvolvendo isso. A radiologia é testada, né? Nós precisamos de imagens melhores, isso que eu falei há pouco, de acoplar a imagem de um câncer de rim ao console da cirurgia robótica. A enfermagem recebe, olha, agora esse paciente está tratado com prevenção, os protocolos todos nós estamos implementando o protocolo de o termo é em inglês, mas é recuperação enhanced ERAS, que a gente chama. Então, é a recuperação pós-operatória mais rápida e mais segura, com redução de drogas que diminui o movimento intestinal, uma analgesia mais adequada. Tudo isso, a gente vê que a cirurgia robótica ela alavanca dentro de um serviço. O que a gente vê é um misto de ansiedade e receio, porém de muito estímulo, quando o corpo clínico, o hospital, os funcionários, todos entram nessa vibe da robótica, porque impulsiona. Chegou coisa nova, vamos atrás. Então, é mais ou menos por aí que a gente vê. Então, para o hospital é muito bom, para a comunidade é muito bom. A gente está com vários projetos, se Deus quiser, vão caminhar aí para esse ano e para o ano que vem. Muito bom, muito obrigado, doutor Ernesto, a toda a tua equipe também, que trabalha aí no Departamento de Cirurgia Robótica, pessoas muito bem envolvidas, bem se aprimorando também e torcendo muito para que esse tipo de serviço, de atendimento ao cidadão, às pessoas, ao paciente, evolua. Nós tivemos equipamentos que vieram depois do Da Vinci, né? Eu falasse da ultrassonografia robótica, que acompanha, equipamentos que estão dando informações de definição de imagem, né, 3D, então tudo ajuda a aprimorar os processos, né, doutor? A tecnologia cada vez mais fazendo parte do procedimento cirúrgico. É o ganho agregado, né? A gente brinca, né, que tem uma frase muito forte de um cirurgião urologista da Califórnia, de Irvine, na Califórnia, que ele dizia que a cirurgia foi da faca, né, do bisturi, para o endoscópio, do endoscópio para a agulha, e um dia vai ser da agulha para o nada, porque as técnicas vão ser tão avançadas que a gente não vai fazer mais nenhum acesso invasivo no doente. Mas, sem dúvida, a cirurgia robótica é um avanço tão grande que minimiza o risco. E a gente vê doenças que não estavam sendo tratadas por cirurgia que voltaram a ser tratadas. Muito obrigado pela tua presença, doutor Ernesto. Agradeço mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos. Espero que o pessoal que tem nos acompanhado ao vivo tenha gostado. Essa gravação vai ficar
disponível no Instagram do Dona Helena, as pessoas podem rever, e também nós vamos espelhar no YouTube do canal do Dona Helena, e convido o pessoal, as pessoas a compartilharem, seguirem nossos canais. Nós vamos fazer mais lives e outros assuntos, até sugiro às pessoas que estão nos acompanhando que possam indicar temas de interesse deles. Podem mandar uma mensagem pelo Instagram, sugerindo algumas temáticas, e serão bem avaliadas, e queremos atender vocês também com informações importantes com a alta qualidade do corpo clínico que a Dona Helena apresenta para todo o mercado de Santa Catarina e também para o Brasil. Doutor Ernesto, muito obrigado, boa noite para o senhor e sucesso nas cirurgias, vida longa à cirurgia robótica aqui da Dona Helena. Obrigado, Diego. Agradeço também a equipe de marketing, o apoio que sempre nos dá, toda a ajuda, né? Você, Iago, todos lá, né? O Zinato estava ali há pouco, todo mundo. E agradeço a equipe que eu trabalho da Uroclínica, que me ajudam nas cirurgias. Sem isso, a gente não conseguiria caminhar, né? Obrigado pelo convite. Eu também estou à disposição aí o que precisarem, né? Na live e após. Muito obrigado a todos, um abraço, boa noite, e nos acompanhem nossos canais aí nas redes sociais do Dona Helena. Um abraço. Hospital Dona Helena, há 108 anos, cuidando de você.